Uma mãe humilde observava enquanto a sua filha era entregue ao pai milionário por ordem do tribunal. Mas quando a filha finalmente falou, a expressão do juiz mudou completamente. O sol mal nascera sobre as colinas de Lisboa, quando Ana Martins atravessou os portões da exclusiva Quinta da Beloura, o seu uniforme de limpeza a contrastar com as grandiosas propriedades ao seu redor. Aos 32 anos, as suas mãos já carregavam as marcas de anos de trabalho árduo, mas os seus olhos ainda brilhavam com uma determinação inabalável. Enquanto limpava meticulosamente o átrio de um dos edifícios, Ana não pôde deixar de olhar para o espelho por um breve momento. Não via a empregada de limpeza que era agora, mas a jovem doméstica de há 6 anos. O reflexo parecia sussurrar segredos há muito enterrados. O som agudo do elevador trouxe-a de volta ao presente. Uma mulher mais velha e elegante saiu, o seu olhar passando por Ana como se ela fosse invisível. Ana baixou a cabeça, continuando o seu trabalho, embora a sua mente divagasse para um tempo não tão distante. O portão imponente da mansão dos Teixeira abriu-se, revelando um mundo de opulência que Ana mal conseguia imaginar. Aos 26 anos e cheia de esperança, ela alisou o seu uniforme acabado de passar e dirigiu-se à porta da frente, o coração a bater com uma mistura de nervosismo e excitação. Nas semanas que se seguiram, Ana tornou-se uma presença constante nos corredores da propriedade. Os seus olhos encontravam-se frequentemente com os de Ricardo Teixeira, o proprietário. No início, eram apenas olhares furtivos e sorrisos tímidos, mas em breve, os corredores vazios testemunharam encontros cada vez mais frequentes e intensos. Numa tarde, enquanto polia a prata na sala de jantar, Ana sentiu uma presença atrás de si. O caro perfume masculino de Ricardo encheu o ar. As suas mãos grandes e quentes pousaram suavemente nos ombros dela. Naquele momento, todo o bom senso de Ana pareceu evaporar-se. Os dias transformaram-se em semanas de encontros secretos, beijos roubados na despensa, toques rápidos quando ninguém estava a olhar, e, finalmente, noites apaixonadas no escritório de Ricardo, quando Isabel, a sua esposa, estava fora da cidade. Ana sabia que estava a brincar com o fogo, mas o calor da paixão parecia derreter qualquer sentido de perigo. Ricardo falava de um futuro juntos, de como ela era diferente de todas as outras, e Ana, jovem e apaixonada, acreditava em cada palavra dele. Mas o conto de fadas tinha uma data de validade. Numa manhã de sol, Ana entrou na cozinha e encontrou Isabel, a senhora Teixeira, perpetuamente ausente, sentada à mesa. Os seus olhos frios trespassaram Ana como punhais de gelo. "Estás despedida", disse Isabel, a sua voz mais afiada que vidro. "Sai agora e nunca mais voltes." Ana, a tremer, olhou para Ricardo em busca de apoio, mas ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Sem uma palavra, sem sequer um olhar, ele saiu da cozinha, abandonando Ana ao seu destino. Com as mãos a tremer, Ana juntou os seus pertences. Lágrimas silenciosas caíam enquanto ela deixava para trás não apenas um emprego, mas sonhos desfeitos e um coração partido. Semanas depois, sozinha no seu minúsculo apartamento em Alfama, Ana olhou para um teste de gravidez. 2 linhas cor-de-rosa destacavam-se, desafiando-a. A sua mão tocou instintivamente o seu abdômen, uma mistura de medo e determinação a invadi-la. Perto do telefone estava o cartão de visita de Ricardo, que parecia chamá-la. Ana pegou nele, os seus dedos a traçarem o seu nome e número. Por um momento, considerou ligar, contar-lhe a verdade. Mas então, a memória de Ricardo a virar-lhe as costas naquela manhã fatídica regressou com toda a força. Com um movimento decisivo, Ana rasgou o cartão em pedaços minúsculos. Enquanto os fragmentos caíam no lixo, ela fez uma promessa silenciosa ao pequeno ser que crescia dentro dela. "Seremos só nós contra o mundo, e isso será mais do que suficiente." De volta ao presente, Ana terminou de limpar o átrio. O seu reflexo no espelho agora mostrava não apenas uma empregada de limpeza, mas uma mulher forte e uma mãe dedicada.
Enquanto guardava os seus materiais de limpeza, um sorriso gentil tocou os seus lábios. Em poucas horas, estaria em casa, nos braços da sua filha de 6 anos, o maior tesouro que a vida lhe poderia ter dado. Deixando a quinta da Beloura, Ana caminhou de cabeça erguida. O segredo que carregava era pesado, mas o amor que sentia era mais forte do que qualquer arrependimento. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: ela faria qualquer coisa pela sua pequena Leonor. O choro agudo de um recém-nascido ecoou pelo corredor do Hospital de Santa Maria. Ana, exausta mas radiante, segurava nos braços um pequeno embrulho cor-de-rosa. Leonor tinha chegado, trazendo consigo uma onda de amor que Ana nunca pensou ser possível sentir. Enquanto outras mães recebiam flores e visitas, Ana observava a porta vazia do seu quarto. A solidão pesava sobre ela, mas o sorriso desdentado de Leonor era tudo o que precisava. Com os dedos a tremer, Ana acariciou o rosto delicado da sua filha, fazendo uma promessa silenciosa. "Vou dar-te o mundo, minha pequenina." Os dias no hospital passaram rapidamente e, em breve, Ana encontrou-se de volta ao seu minúsculo apartamento em Alfama. A realidade de ser mãe solteira atingiu-a em cheio. Noites sem dormir, fraldas para trocar, contas para pagar. Tudo parecia uma montanha impossível de escalar. Mas Ana era feita de algo especial. Com Leonor aninhada firmemente contra o peito, ela enfrentou cada desafio de frente. As paredes descascadas do apartamento depressa se encheram de desenhos coloridos e fotos sorridentes. O riso de Leonor transformava até os dias mais difíceis em momentos preciosos. Os anos voaram num piscar de olhos. Leonor cresceu curiosa e vibrante, enquanto Ana jonglava empregos para manter as contas pagas. De manhã, era empregada de limpeza em casas de família. À tarde, trabalhava como caixa num café. À noite, costurava roupas, até de madrugada. As suas mãos calejadas contavam histórias de trabalho duro, mas os seus olhos brilhavam de orgulho cada vez que Leonor alcançava um novo marco. O seu primeiro passo, a sua primeira palavra, o seu primeiro dia de escola. Cada momento era celebrado como se fosse uma grande vitória. Num sábado de sol, Ana observava Leonor a brincar no pequeno parque do bairro. A sua filha, agora com 5 anos, corria e ria com outras crianças. De repente, Leonor parou, o seu olhar fixo num homem a empurrar uma menina no baloiço. "Mamã?" perguntou Leonor, a sua voz cheia de curiosidade inocente. "Por que é que eu não tenho um papá para me empurrar no baloiço?" O coração de Ana apertou-se. Ela puxou Leonor para perto, respirando fundo antes de responder. "Algumas famílias são diferentes, querida. Nós temos uma à outra e isso torna-nos especiais." Leonor pareceu aceitar a resposta, mas Ana notou um toque de tristeza nos seus olhos. Naquela noite, depois de deitar Leonor, Ana ficou acordada, a revisitar velhas memórias e perguntas dolorosas. As dificuldades financeiras, sempre presentes, começaram a intensificar-se. A renda subiu, as contas de eletricidade acumularam-se e o material escolar de Leonor parecia cada vez mais caro. Ana fazia turnos extras sempre que podia, muitas vezes chegando a casa apenas o tempo suficiente para um duche rápido antes de sair para o próximo emprego. Leonor, perspicaz para a sua idade, começou a notar. "Mamã, por que estás sempre cansada?" perguntava ela, os seus olhos grandes cheios de preocupação. Ana forçava um sorriso, puxando a filha para um abraço apertado. "É assim que as mamãs mostram amor, querida. A trabalhar muito para dar o melhor às suas filhas." Mas por dentro, Ana sentia o peso de cada sacrifício. As noites em que ia para a cama com fome para que Leonor pudesse ter um jantar completo, as roupas remendadas que usava para que Leonor pudesse ter um uniforme escolar novo, a fadiga constante que parecia gravada nos seus ossos. Numa tarde, enquanto esperava por Leonor à porta da escola, Ana notou um grupo de mães a conversar animadamente. Falavam sobre aulas de balé, viagens de férias e brinquedos novos. Ana sentiu uma pontada de culpa. Leonor nunca tinha tido uma aula extracurricular, nunca tinha saído da cidade. Naquela noite, depois de deitar Leonor, Ana sentou-se à mesa da cozinha,
uma pilha de contas à sua frente. Os números pareciam dançar, zombando dos seus esforços. Pela primeira vez em anos, ela deixou as lágrimas caírem livremente. Com as mãos a tremer, Ana pegou no seu telemóvel antigo. O número da sua mãe, para quem não ligava há anos devido a desentendimentos passados, apareceu no ecrã. O dedo de Ana pairou sobre o botão de chamada, a sua necessidade de ajuda a lutar contra o seu orgulho. Antes que pudesse decidir, um barulho do quarto de Leonor assustou-a. Limpando rapidamente as lágrimas, Ana foi ver a sua filha. Leonor estava sentada na cama, a abraçar o seu ursinho de peluche favorito, um presente que Ana tinha costurado à mão para o seu primeiro aniversário. "Mamã", sussurrou Leonor, "tive um pesadelo. Ficas comigo?" Ana deitou-se ao lado da sua filha, envolvendo-a num abraço protetor. O calor de Leonor, o cheiro suave do seu shampoo de morango e a confiança total nos seus olhos sonolentos lembraram a Ana do que realmente importava. "Claro, meu amor", murmurou Ana, beijando a testa de Leonor. "A mamã estará sempre aqui para ti." Enquanto Leonor adormecia nos seus braços, Ana sentiu a sua determinação reacender-se. Os desafios eram muitos, os sacrifícios imensos, mas o amor que partilhavam era mais forte do que qualquer obstáculo. Na manhã seguinte, Ana acordou com um plano a formar-se na sua mente. Ela não podia dar a Leonor tudo o que o dinheiro podia comprar, mas podia dar-lhe experiências, memórias, momentos de pura felicidade. Ao pequeno almoço, Ana surpreendeu Leonor com uma proposta. "Que tal fazermos um piquenique no Parque Eduardo VII esta tarde? Podemos levar sanduíches e fazer um bolo juntas." Os olhos de Leonor brilharam de excitação. "Ah, sério, mamã? Podemos?" O sorriso radiante no rosto da sua filha foi todo o encorajamento de que Ana precisava. Enquanto se preparavam para o dia, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela encontraria uma maneira de melhorar as suas vidas, não importava quão difícil fosse o caminho. As dificuldades permaneciam, as contas ainda precisavam de ser pagas, e o futuro era incerto. Mas naquele momento, a ver Leonora dançar pela cozinha, a cantarolar sobre o piquenique, Ana sabia que juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. A vida podia ser uma série de sacrifícios, mas cada sorriso de Leonor, cada abraço apertado, cada amo-te, mamã sussurrado antes de dormir, fazia tudo valer a pena. Ana podia não ter muito para dar em termos materiais, mas o amor entre mãe e filha era um tesouro que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. O som da tosse seca de Leonor ecoava pelo pequeno apartamento, partindo o coração de Ana. Fazia 2 semanas que a febre tinha começado e nada parecia ajudar. Os olhos brilhantes e curiosos de Leonor estavam agora baços e cansados, as suas bochechas outrora rosadas, pálidas e ocas. Ana passou a mão pela testa úmida da filha, sentindo o calor a irradiar da sua pele. "Como te sentes, meu amor?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Leonor tentou sorrir, mas foi interrompida por outro acesso de tosse. "Estou bem, mamã", sussurrou ela, a voz rouca. "Só um bocadinho cansada." Ana engoliu o nó na garganta. Ela sabia que a condição de Leonor não era apenas cansaço. O médico do centro de saúde tinha sido claro. Leonor precisava de mais exames e, possivelmente, de tratamento especializado, coisas muito além das posses de Ana. Naquela noite, depois de finalmente conseguir que Leonor adormecesse, Ana sentou-se à mesa da cozinha, uma pilha de contas médicas e brochuras de clínicas privadas à sua frente. Os números dançavam diante dos seus olhos, valores astronômicos que zombavam das suas parcas economias. Com as mãos a tremer, Ana abriu a gaveta da cômoda e tirou uma velha caixa de sapatos. Lá dentro, cuidadosamente dobrado, estava um recorte de jornal amarelado. A foto mostrava um homem de fato, a sorrir com confiança para a câmara. Ricardo Teixeira. O rosto que assombrava os seus sonhos e pesadelos. Ana traçou o contorno do rosto de Ricardo com o dedo, as memórias a inundarem a sua mente. Durante anos, ela jurara nunca mais o contactar, determinada a criar Leonor sozinha.
Mas agora, com a saúde da sua filha em jogo, Ana sabia que não tinha escolha. Na manhã seguinte, depois de deixar Leonor com uma vizinha simpática, Ana encontrou-se em frente ao imponente edifício Vodafone. O seu reflexo no vidro espelhado da entrada revelava uma mulher determinada, embora o tremor nas suas mãos traísse o seu nervosismo. "Posso ajudar?" perguntou a recepcionista, educada mas distante. Ana respirou fundo. "Preciso de falar com o Sr. Ricardo Teixeira. É urgente." A recepcionista ergueu uma sobrancelha, claramente pouco impressionada. "O Sr. Teixeira está muito ocupado. Tem uma marcação?" "Não, mas..." começou Ana, apenas para ser interrompida. "Sem uma marcação, não posso fazer nada. Talvez queira agendar algo para o próximo mês?" O desespero cresceu no peito de Ana. "Por favor", implorou ela, a sua voz a quebrar-se. "É sobre a filha dele. Ele nem sequer sabe que tem uma." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A recepcionista, chocada, finalmente pegou no telefone. Minutos depois, Ana foi escoltada até o elevador executivo. O escritório de Ricardo era exatamente como Ana imaginara. Grande, luxuoso e intimidante. E ali estava ele, atrás da sua secretária, os anos tendo salpicado apenas alguns cabelos grisalhos nas suas têmporas. "Ana?" A voz de Ricardo estava carregada de surpresa e um toque de outra coisa. Medo. "O que se passa?" Ana respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. "Ricardo, nós temos uma filha." O choque no rosto de Ricardo era palpável. Ele cambaleou, apoiando-se na sua secretária. "Impossível", murmurou ele. "Estás a mentir." "Ela tem 6 anos, Ricardo", continuou Ana, a sua voz a ficar mais firme. "Nasceu 8 meses depois de me despedires. O nome dela é Leonor." Ricardo abanou a cabeça, incrédulo. "Por que é que me estás a dizer isto agora? É dinheiro que queres?" A acusação atingiu Ana como uma bofetada. "A Leonor está doente", disse ela, lágrimas a começarem a formar-se. "Ela precisa de tratamentos, de exames, que eu não posso pagar. Eu não tive escolha." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e anos de segredos. Ricardo finalmente falou, a sua voz uma mistura de raiva e confusão. "Como posso ter a certeza? Como sei que esta criança é realmente minha?" Ana tirou uma foto de Leonor da sua mala. "Olha para ela, Ricardo. Ela tem os teus olhos, o teu sorriso." Ricardo pegou na foto com as mãos a tremer. Por um momento, a sua máscara de frieza caiu, e Ana vislumbrou o homem por quem se apaixonara. Mas tão depressa quanto apareceu, a vulnerabilidade desapareceu. "Isso não prova nada", disse Ricardo, a sua voz dura. "Eu quero um teste de ADN." Ana assentiu, já esperando por isso. "Farei o que for preciso." "A Leonor precisa de ajuda, Ricardo. Ela é tua filha." Nos dias que se seguiram, Ana viveu num turbilhão de emoções. Esperar pelos resultados do teste de ADN parecia interminável. Cada tosse de Leonor, cada gemido de dor, era um lembrete cruel do tempo a passar. Finalmente, o envelope chegou. Com as mãos a tremer, Ana abriu-o, o coração a bater descompassadamente. As palavras saltaram da página. Probabilidade de paternidade: 99.999%. O telefone tocou quase imediatamente. Era Ricardo, a sua voz a transbordar de emoções que Ana não conseguia decifrar. "Então é verdade", disse ele, quase num sussurro. "Eu tenho uma filha." "Sim", respondeu Ana, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. "E ela precisa de ti agora." Houve uma pausa, uma hesitação que pareceu durar uma eternidade. Então, Ricardo falou, a sua voz resoluta. "Diz-me do que a Leonor precisa. Farei o que for necessário." Ao desligar, Ana sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em semanas havia um vislumbre de esperança. Leonor teria uma oportunidade de melhorar, de crescer saudável. Mas à medida que o alívio inicial se desvanecia, novas preocupações começaram a surgir.
Como é que esta revelação mudaria as suas vidas? Como é que Leonor reagiria ao saber do seu pai? E estaria Ricardo verdadeiramente pronto para ser pai? Ana olhou para o quarto onde Leonor dormia, o seu pequeno peito a subir e a descer com uma respiração ainda ofegante. Não importava o que o futuro trouxesse, Ana sabia uma coisa com certeza. Ela faria qualquer coisa para proteger a sua filha, para garantir que Leonor tivesse todas as oportunidades que ela merecia. Com um suspiro profundo, Ana começou a preparar-se para as mudanças que viriam. A decisão desesperada que tomara abriria um novo capítulo nas suas vidas, um capítulo cheio de incertezas, mas também de possibilidades. Ela enfrentaria cada desafio, cada obstáculo, com a mesma determinação que a guiara nos últimos 6 anos. Por Leonor, ela seria forte. Por Leonor, ela enfrentaria o passado e o futuro, por mais assustadores que parecessem. O escritório de Ricardo Teixeira estava em silêncio, a tensão espessa no ar. Ana sentou-se rigidamente na cadeira, em frente à imponente secretária de Mogno, os seus olhos fixos no homem que um dia a amara. Ricardo passeava de um lado para o outro, a sua expressão uma mistura volátil de raiva e incredulidade. 6 anos, disse Ricardo finalmente, a sua voz baixa e perigosa. Escondeste a minha filha de mim durante 6 anos. Ana sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Eu não a escondi, Ricardo. Despediste-me, lembras-te? Escolheste a tua mulher, a tua vida perfeita. Eu fiz o que achava que era melhor para a Leonor. As palavras de Ana pareceram inflamar ainda mais a fúria de Ricardo. Ele bateu com as mãos na secretária, fazendo Ana saltar. O melhor? Privar uma criança do seu pai é o melhor? Não tinhas o direito. E tu tinhas o direito de me deitar fora como lixo? Retorquiu Ana, anos de mágoa a transbordarem na sua voz. Eu estava grávida e sozinha. Fiz o que tinha de fazer. Ricardo parou, os seus olhos a estreitarem-se perigosamente. Bem, as coisas vão mudar agora. A Leonor é minha filha, e ela merece o melhor. Algo que tu, obviamente, não lhe podes dar. O coração de Ana gelou. O que queres dizer com isso? Quero dizer, disse Ricardo, inclinando-se sobre a secretária, que vou pedir a custódia total da Leonor. Tenho os recursos, os advogados, tudo o que é necessário para lhe dar a vida que ela merece. Ana levantou-se abruptamente, o pânico a apoderar-se dela. Não podes fazer isto. A Leonor mal te conhece. Graças a ti, cuspiu Ricardo. Mas isso vai mudar. Sugiro que prepares a Leonor. Em breve, ela vai viver onde sempre deveria ter estado. Comigo. Ana saiu do escritório atordoada, as suas pernas mal a aguentavam. O mundo à sua volta parecia girar, as ameaças de Ricardo a ecoarem na sua mente. Ela tinha pedido ajuda, e agora arriscava-se a perder tudo. Nos dias que se seguiram, Ana viveu num estado de alerta constante. Cada carro lento que passava, cada olhar curioso de um estranho, deixava-a em pânico. Leonor, ainda a recuperar da sua doença, notou a tensão da sua mãe. Mamã, por que estás tão preocupada? Perguntou Leonor uma noite, os seus grandes olhos cheios de preocupação. Ana forçou um sorriso, puxando a filha para um abraço apertado. Não é nada, querida. A mamã está só cansada. Mas por dentro, Ana estava em turbulência. Ela sabia que não podia esperar que Ricardo fizesse o primeiro movimento. Uma noite, depois de Leonor adormecer, Ana começou a fazer as malas. Roupas, documentos, as suas pequenas economias. Tudo foi cuidadosamente encaixotado. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Ana acordou Leonor gentilmente. Querida, vamos fazer uma viagem surpresa. Não é excitante? Leonor, ainda sonolenta, assentiu com um sorriso adormecido. Em pouco tempo, estavam na estrada, deixando para trás a única casa que Leonor conhecera. Enquanto conduzia, Ana olhava nervosamente pelo espelho retrovisor, meio à espera de ver carros de luxo pretos a persegui-los. Mas as horas passaram e nada aconteceu. Quando finalmente pararam numa pequena cidade, a centenas de quilômetros de distância, Ana permitiu-se respirar um pouco mais aliviada.
O que Ana não sabia era que, naquele exato momento, Ricardo estava no seu escritório, furioso. Tinha enviado seus advogados para entregar os papéis da custódia, apenas para descobrir que Ana e Leonor tinham desaparecido. Encontrem-nas, rosnou Ricardo para o detetive particular que contratara. Não me interessa quanto custa ou quanto tempo demora. Encontrem a minha filha. Os dias transformaram-se em semanas. Ana e Leonor mudaram-se de cidade em cidade, nunca ficando tempo suficiente para se instalarem. Leonor, inicialmente entusiasmada com a aventura, começou a mostrar sinais de exaustão e confusão. Mamã, quando é que voltamos para casa? Perguntava ela muitas vezes. Cada vez que Ana ouvia a pergunta, o seu coração apertava-se. Em breve, querida. Muito em breve. Mas Ana sabia que estava apenas a adiar o inevitável. Os seus recursos estavam a esgotar-se e Leonor precisava de estabilidade. Com o coração pesado, Ana finalmente decidiu regressar. Ao chegar de volta à sua cidade natal, Ana foi imediatamente confrontada com a realidade. Cartazes com fotos dela e de Leonor estavam espalhados por todo o lado, anunciando que eram procuradas. Não demorou muito para a polícia bater à sua porta. Ana foi levada para interrogatório, enquanto assistentes sociais cuidavam de Leonor. O pesadelo que ela temera por tanto tempo estava a tornar-se realidade. Nos dias seguintes, Ana viu-se no meio de um turbilhão legal. Ricardo tinha pedido a custódia de emergência, alegando que Ana era instável e um perigo para Leonor. Cada acusação, cada insinuação nos documentos legais parecia uma facada no coração de Ana. Eles não podem fazer isto, soluçou Ana para Inês, a advogada pro bono que tinha assumido o seu caso. A Leonor é a minha vida. Ela é tudo o que eu tenho. Inês pegou na mão de Ana, o seu olhar empático. Nós vamos lutar, Ana. O Ricardo pode ter dinheiro e influência, mas tu tens a verdade do teu lado. És uma boa mãe. Mas à medida que as batalhas legais se intensificavam, Ana via-se cada vez mais longe de Leonor. As visitas supervisionadas eram dolorosas, com Leonor a perguntar constantemente quando podia voltar para casa. Uma noite, sozinha no seu apartamento vazio, Ana permitiu-se desabar completamente. As lágrimas que contivera durante semanas finalmente correram livremente. O medo de perder Leonor, a única luz na sua vida, era avassalador. No entanto, no meio do desespero, Ana encontrou uma centelha de determinação. Olhando para uma foto de Leonor a sorrir, ela fez uma promessa silenciosa. Não importava o que Ricardo lhe atirasse, não importava quantos recursos ele tivesse, ela lutaria. Lutaria com cada fibra do seu ser para manter a sua filha. Eu não vou desistir, Leonor, sussurrou Ana para a foto. A mamã está aqui e estará sempre. Prometo. Com essa promessa a ecoar no seu coração, Ana preparou-se para a batalha que se avizinhava. O caminho seria difícil, os obstáculos imensos, mas, por Leonor, ela enfrentaria tudo. A guerra pela custódia de Leonor estava apenas a começar, e Ana estava determinada a vencer. O escritório era pequeno e abafado, pilhas de papéis a cobrirem todas as superfícies disponíveis. Ana sentou-se desconfortavelmente na cadeira gasta, a observar o advogado à sua frente, a folhear o seu caso com uma expressão cada vez mais sombria. Lamento, Sra. Martins, disse ele finalmente, fechando a pasta, mas não posso aceitar o seu caso. O Sr. Teixeira tem recursos praticamente ilimitados. Seria uma batalha perdida. Ana sentiu o seu coração afundar. Este era o 5º advogado a recusar o seu caso naquela semana. Por favor, implorou ela, a sua voz a quebrar-se. A minha filha é tudo o que eu tenho. O advogado olhou para ela com pena. Eu compreendo, mas não posso ajudar. Talvez seja melhor aceitar algum tipo de acordo com o Sr. Teixeira. Ana saiu do escritório a sentir-se derrotada. A chuva fina que caía espelhava o seu humor. Enquanto caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, a sua mente girava. Como poderia lutar contra Ricardo sem representação legal? Como poderia manter Leonor sem quaisquer recursos? Foi então que, no seu momento de desespero, Ana notou uma pequena placa numa janela embaciada.
Gabinete de Apoio Jurídico. Com o coração a bater descompassadamente, ela empurrou a porta enferrujada e entrou. O interior do gabinete era tão modesto como o seu exterior, mas havia um ar de determinação no local. Sentada atrás de uma secretária coberta de livros de direito, estava uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos num coque severo e óculos de leitura pousados no nariz. "Posso ajudar?" perguntou a mulher, a espreitar por cima dos óculos. Eu preciso de uma advogada", gaguejou Ana, "mas não tenho dinheiro." A mulher gesticulou para a cadeira à sua frente. "Por favor, sente-se. Sou a Inês Loureiro. Conte-me a sua história." As palavras de Ana jorraram como uma barragem a arrebentar. Ela falou de Leonor, de Ricardo, das ameaças e do medo constante. Inês ouviu atentamente, ocasionalmente a tomar notas. Quando Ana terminou, lágrimas brilhavam nos seus olhos. Inês tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz. "O seu caso é complicado, Sra. Martins, e o Sr. Teixeira terá certamente os melhores advogados que o dinheiro pode comprar." Ana sentiu o seu coração afundar novamente. Mas então Inês sorriu, um brilho determinado nos seus olhos. "Mas sabe que mais? Eu sempre gostei de um bom desafio. Eu represento-a, pro bono." A onda de alívio que Ana sentiu foi avassaladora. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu um vislumbre de esperança. "Obrigada", sussurrou ela, lágrimas de gratidão a escorrerem pelas suas bochechas. "Muito, muito obrigada." As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Embora reformada, Inês provou ser incansável. Ela debruçou-se sobre cada detalhe do caso, preparando argumentos e contra-argumentos, treinando Ana para o que estava para vir. Finalmente, o dia da primeira audiência chegou. O Tribunal da Relação de Lisboa era imponente, as suas colunas de mármore pareciam zombar da pequenez de Ana. Ela agarrou a mão de Inês, procurando força. "Lembre-se", sussurrou Inês, "você é a mãe da Leonor. Você criou-a, amou-a, sacrificou tudo por ela. Ninguém pode tirar isso de si." Ao entrar na sala de audiências, Ana avistou imediatamente Ricardo, impecável no seu fato caro. Ele estava ladeado por uma equipa de advogados de ar agressivo. Os seus olhares encontraram-se por um momento, enviando um arrepio pela espinha de Ana. O juiz Carlos Mendes entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia-idade com uma expressão severa que não revelava nada. "Estamos aqui para discutir a custódia da menor Leonor Martins", começou o juiz Mendes. "Senhor Teixeira, compreendo que está a pedir a custódia total." O advogado principal de Ricardo levantou-se. "Sim, Sua Excelência. O Sr. Teixeira descobriu apenas recentemente que tem uma filha, uma criança, que lhe foi mantida em segredo durante 6 anos. Ele procura retificar esta injustiça e proporcionar à criança a vida que ela merece." Ana sentiu o seu sangue ferver com a insinuação, mas Inês colocou uma mão calmante no seu braço. O advogado continuou. "O Sr. Teixeira é um empresário de sucesso com recursos mais do que suficientes para garantir o melhor para a Leonor. Educação de topo, cuidados de saúde excelentes. Oportunidades que a Sra. Martins simplesmente não pode oferecer." Ana observou com desânimo, enquanto o juiz Mendes assentia pensativamente. O seu coração afundou ainda mais quando Ricardo foi chamado a testemunhar. Ricardo pintou um quadro impressionante. Falou da sua empresa próspera, das suas ligações e dos grandes planos que tinha para Leonor. "Eu posso dar-lhe o mundo", disse ele, a sua voz carregada de emoção ensaiada. Tudo o que uma criança poderia desejar. Quando chegou a vez de Ana testemunhar, ela sentiu como se as suas pernas fossem feitas de gelatina. Inês deu-lhe um sorriso encorajador enquanto ela se aproximava do banco das testemunhas. "Sra. Martins", começou Inês gentilmente, "por que não contou ao Sr. Teixeira sobre a sua gravidez quando descobriu?" Ana respirou fundo, lembrando-se do conselho de Inês para ser honesta. "Eu estava com medo", admitiu ela. "O Ricardo... O Sr. Teixeira tinha me despedido, deixado claro que não me queria na sua vida.
Tive medo que ele rejeitasse a Leonor, ou pior, tentasse tirá-la de mim. E nos últimos 6 anos fiz tudo pela Leonor, disse Ana, a sua voz a ficar mais forte. Trabalhei em 3 empregos para a sustentar. Fiquei acordada a noite toda quando ela estava doente. Celebrei cada conquista, por mais pequena que fosse. A Leonor é a minha vida. O advogado de Ricardo levantou-se para o contra-interrogatório. Senhora Martins, admite que privou a Leonor de uma vida de conforto e oportunidade ao escondê-la do Sr. Teixeira? Ana sentiu as lágrimas a brotarem, mas recusou-se a deixá-las cair. Eu dei a Leonor o que ela mais precisava: amor incondicional. Quando a audiência terminou, Ana estava exausta. O juiz Mendes anunciou que precisaria de tempo para considerar os argumentos apresentados. Como correu? Perguntou Ana a Inês ansiosamente, enquanto saíam do tribunal. Inês suspirou. Foi um começo difícil. O juiz Mendes pareceu inclinado para os argumentos de Ricardo sobre a estabilidade financeira. Mas não perca a esperança, Ana. Isto é apenas o começo. Temos muito trabalho pela frente. Ana olhou para o imponente edifício do tribunal, sentindo o peso da batalha que se avizinhava. Mas então lembrou-se do sorriso de Leonor, do calor dos seus abraços, e sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Estou pronta, disse ela a Inês, para o que for preciso, pela Leonor. Inês sorriu, apertando o ombro de Ana. É disso que precisamos. Lembre-se, Ana, às vezes as maiores vitórias vêm das batalhas mais difíceis. E esta é uma batalha que vale a pena lutar. Enquanto caminhavam juntas pelo passeio, Ana sabia que a jornada seria longa e dura. Mas com Inês ao seu lado e o seu amor por Leonor no seu coração, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A batalha legal tinha apenas começado, mas Ana estava determinada a lutar até ao fim. O tribunal estava tenso, o ar pesado de antecipação. Ana sentou-se rigidamente ao lado de Inês, os seus olhos fixos no juiz Mendes. Do outro lado, Ricardo irradiava confiança, rodeado pela sua equipa jurídica de elite. O tribunal chama a senhora Ana Martins a testemunhar, anunciou o juiz. Com as pernas a tremer, Ana caminhou para o banco das testemunhas. Enquanto prestava juramento, os seus olhos encontraram-se brevemente com os de Ricardo. O que ela viu ali, uma mistura de raiva e algo que poderia ser remorso, fez o seu estômago revirar. O advogado de Ricardo, um homem de fato impecável e sorriso escorregadio, aproximou-se. Senhora Martins, pode falar-nos da sua relação com o Sr. Teixeira? Ana respirou fundo, lembrando-se do conselho de Inês para ser honesta, mas cautelosa. Eu trabalhava como doméstica na casa do Sr. Teixeira. Envolvemo-nos romanticamente. Um caso, quer dizer, pressionou o advogado, com um homem casado? Ana sentiu o calor a subir-lhe às bochechas. Sim, admitiu ela, em voz baixa. E quando é que este caso começou exatamente? Cerca de 7 meses antes de eu ser despedida. O advogado sorriu de lado, um sorriso que não chegava aos olhos. Despedida ou apanhada, senhora Martins? Objeção. Inês levantou-se. Sustentada, disse o juiz Mendes. Reformule, conselheiro. O interrogatório continuou, cada pergunta a desenterrar detalhes dolorosos do passado. Ana falou de encontros secretos, promessas sussurradas e do sonho de um futuro juntos que nunca se materializou. Quando chegou a vez de Inês a interrogar, ela adotou uma abordagem mais gentil. Ana, por que decidiu não contar ao Sr. Teixeira sobre a gravidez? Ana olhou diretamente para Ricardo. Porque quando a esposa dele descobriu sobre nós, ele despediu-me sem hesitar. Não lutou por mim, não tentou contactar-me depois. Eu estava sozinha e com medo. Temia que ele rejeitasse a Leonor ou tentasse tirá-la de mim. O tribunal ficou em silêncio por um momento, a absorver as suas palavras. A testemunha seguinte surpreendeu toda a gente. Isabel, a ex-esposa de Ricardo, entrou na sala de audiências com passos determinados. Senhora Teixeira, começou Inês, pode falar-nos do seu casamento com o Sr. Teixeira?
Isabel assentiu, o seu olhar frio. O Ricardo foi sempre infiel. A Ana não foi a primeira, nem a última. Quando descobri sobre ela, exigi que o Ricardo a despedisse. Ele fê-lo sem questionar. A sala zumbiu e Ana viu Ricardo a mexer-se desconfortavelmente na sua cadeira. "E quanto à gravidez da Ana?" perguntou Inês. Isabel hesitou. Eu suspeitei, mas escolhi não contar ao Ricardo. O nosso casamento já estava a desmoronar-se e eu não queria dar-lhe uma razão para me deixar por ela. As revelações continuaram, pintando um quadro complexo de traições, mentiras e corações partidos. Quando o advogado de Ricardo se levantou para contra-interrogar Isabel, a sua estratégia tornou-se clara. "Então, senhora, Teixeira, não acha que a Ana, sabendo que estava grávida de um homem rico, poderia estar a tentar garantir o seu futuro financeiro?" Isabel franziu a testa. "Não posso falar das intenções da Ana. Tudo o que sei é que o Ricardo tem um historial de usar e descartar mulheres." O advogado sorriu triunfante. "Sem mais perguntas, Sua Excelência." Ao terminar a sessão do dia, Ana sentia-se emocionalmente esgotada. As revelações, as acusações súbitas, tudo pesava muito sobre os seus ombros. Fora do tribunal, a vida continuava, embora com dificuldades. Leonor, agora ciente de que algo grande estava a acontecer, começou a mostrar sinais de estresse na escola. "Senhora Martins", disse a professora de Leonor, preocupada, ao telefone, "a Leonor teve outro episódio hoje. Recusou-se a participar nas atividades e passou o recreio sozinha." Ana fechou os olhos, a culpa a apunhalá-la. "Eu compreendo. Vou falar com ela. Obrigada por me avisar." Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Ana observou Leonor a desenhar silenciosamente na mesa da cozinha. O contraste entre a Leonor, outrora faladora e feliz, e a versão retraída à sua frente, partia o coração de Ana. "Leonor, querida", começou Ana suavemente, sentando-se ao lado da sua filha. "Como foi a escola hoje?" Leonor encolheu os ombros, sem desviar o olhar do seu desenho. "Bem?" Ana respirou fundo. "Sabes que não faz mal se te sentires confusa ou assustada com tudo o que está a acontecer." Leonor finalmente levantou o olhar, os seus olhos a transbordar de lágrimas que não derramara. "Por que é que aquele homem quer levar-me, mamã? Eu fiz alguma coisa de mal?" O coração de Ana estilhaçou-se. Ela puxou Leonor para um abraço apertado. "Não, meu amor, não fizeste nada de mal. É complicado, mas prometo que, aconteça o que acontecer, estarei sempre aqui para ti." Nos dias que se seguiram, Ana esforçou-se por manter um sentido de normalidade para Leonor. Mantiveram a sua rotina de leitura antes de dormir, fizeram bolachas aos fins de semana e até planearam um pequeno piquenique no parque local. Entretanto, Inês trabalhava incansavelmente nos bastidores. O seu pequeno escritório no gabinete de apoio jurídico tornou-se o seu centro de comando, com pilhas de documentos, livros de direito e chávenas de café vazias a cobrir todas as superfícies. "Temos de estar preparadas para tudo o que eles nos atirarem", disse Inês, a folhear furiosamente um grosso livro de leis. "O Ricardo tem recursos, mas nós temos a verdade do nosso lado." Uma noite, após outro longo dia em tribunal, Ana encontrou Inês ainda a trabalhar, o relógio a marcar bem depois da meia-noite. "Inês, precisa de descansar", disse Ana gentilmente. Inês levantou o olhar, os seus olhos cansados, mas resolutos. "Não posso, Ana. Não quando há tanto em jogo. A Leonor merece ter a sua mãe, e eu farei tudo ao meu alcance para garantir isso." Ana sentiu lágrimas de gratidão a brotarem. "Por que está a fazer tudo isto por nós?" Inês deu um sorriso cansado. "Porque é a coisa certa a fazer. E porque, há muito tempo, eu estive no seu lugar, a lutar contra todas as probabilidades para manter o meu filho. Alguém lutou por mim na altura. Agora é a minha vez de retribuir." As duas mulheres partilharam um momento de entendimento silencioso. A batalha estava longe de terminar, mas com aliados como Inês, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, tivessem uma oportunidade.
A caminho de casa naquela noite, Ana refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. O passado que tentara enterrar ressurgira com força, trazendo dor e incerteza. Mas também trouxera clareza. Ela sabia agora, mais do que nunca, que lutaria com todas as suas forças para manter Leonor. Porque, no final, não importava o que o tribunal decidisse ou o que Ricardo ou os seus advogados dissessem. O que importava era o amor incondicional entre uma mãe e uma filha. E Ana sabia que esse amor era mais forte do que qualquer obstáculo que lhes fosse atirado. O sol mal tinha nascido quando Ana ouviu batidas urgentes à sua porta. Confusa e ainda sonolenta, levantou-se, apenas para ser recebida por um flash ofuscante ao espreitar pela cortina. Senhora Martins! Senhora Martins, pode dar-nos uma declaração sobre o caso? O coração de Ana batia descompassadamente. Lá fora, uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos reunira-se, câmaras e microfones apontados para a sua janela. A história tinha vazado. Com as mãos a tremer, Ana pegou no seu telefone e marcou o número de Inês. Eu já sei, disse Inês antes que Ana pudesse falar. Não abras a porta, não fales com ninguém. Estou a caminho. Nos minutos que se seguiram, Ana correu para o quarto de Leonor, encontrando a menina acordada e assustada com a comoção. Mamã, o que se passa? Perguntou Leonor, os seus olhos arregalados de medo. Ana forçou um sorriso tranquilizador. Não é nada com que te devas preocupar, querida. Vamos vestir-nos depressa, está bem? Precisamos de sair mais cedo hoje. Enquanto ajudava Leonor a vestir-se, Ana conseguia ouvir o zumbido crescente lá fora. As vozes dos repórteres fundiram-se num zumbido constante e ameaçador. Inês chegou 20 minutos depois, entrando pelas traseiras para evitar a imprensa. Isto é uma loucura, murmurou ela, puxando a cortina. Alguém deve ter passado os detalhes do caso para os mídia. Como é que vamos sair daqui? Perguntou Ana, o pânico evidente na sua voz. Inês deu-lhe um olhar determinado. Deixa isso comigo. Com a ajuda de Inês, Ana e Leonor conseguiram escapar pela porta das traseiras, entrando rapidamente no carro de Inês, estacionado num beco próximo. Ao afastarem-se, Ana vislumbrou pelo espelho retrovisor os repórteres ainda aglomerados à sua porta da frente, alheios à sua partida. Mas a paz não durou muito. Quando chegaram à escola de Leonor, mais repórteres e câmaras estavam à espera. Como é que eles souberam? Sussurrou Ana, horrorizada. Leonor agarrou-se firmemente à mão da sua mãe. Mamã, eu não quero ir. O coração de Ana partiu-se com o medo nos olhos da sua filha. Está tudo bem, querida. Vamos para outro sítio hoje. Entretanto, do outro lado da cidade, Ricardo Teixeira estava a dar uma conferência de imprensa improvisada em frente ao edifício da sua empresa. É com grande pesar que confirmo os rumores, disse ele, a sua voz carregada de emoção, cuidadosamente praticada. Descobri recentemente que tenho uma filha, uma criança que me foi escondida durante 6 anos. Estou a fazer tudo ao meu alcance para corrigir esta injustiça e garantir que a minha filha tenha a vida que merece. As câmaras piscavam incessantemente, capturando cada expressão calculada de Ricardo. Ele pintou a imagem de um pai amoroso, injustiçado por uma ex-empregada oportunista. Nos dias que se seguiram, a vida de Ana tornou-se um pesadelo mediático. Câmaras e microfones seguiam-na para todo o lado. Os tabloides estampavam manchetes sensacionalistas. Doméstica sedutora, esconde filha de milionário, ou a luta de um pai para reclamar a sua filha roubada. Leonor, incapaz de ir à escola devido ao assédio mediático, tornou-se cada vez mais retraída. Ana encontrava-a frequentemente a olhar tristemente pela janela, a observar outras crianças a brincar livremente. Uma noite, depois de deitar Leonor, Ana desabou no sofá, finalmente deixando as lágrimas do dia fluírem. Eu não consigo mais fazer isto, Inês, soluçou ela ao telefone. Está a destruir a Leonor. Talvez seja melhor eu desistir. Nem penses nisso, veio a voz firme de Inês através da linha. É exatamente isso que o Ricardo quer. Ele está a usar os mídia para te pressionar, para te fazer parecer a vilã.
Mas nós sabemos a verdade, Ana. És uma mãe incrível que só quer o melhor para a sua filha. Mas a Leonor está a sofrer, argumentou Ana, a sua voz a quebrar-se. E achas que ela vai sofrer menos longe de ti? Contrapôs Inês gentilmente. Ana, tu és o porto seguro dela. Sim, as coisas estão difíceis agora, mas isto vai passar. E quando passar, a Leonor vai precisar da sua mãe ao seu lado. As palavras de Inês, embora duras, continham a verdade que Ana precisava de ouvir. Ela respirou fundo, secando as lágrimas. O que fazemos agora? Perguntou ela, um fio de determinação a regressar à sua voz. Primeiro, precisamos de tirar-te a ti e a Leonor desta casa, respondeu Inês. Tenho um amigo com uma cabana na Serra da Estrela. Podem ficar lá por um tempo, longe de olhares indiscretos. Nos dias seguintes, Ana e Leonor mudaram-se para o campo. O silêncio e a calma do ambiente rural foram um alívio muito necessário após o caos da cidade. Numa tarde, enquanto observava Leonor a brincar despreocupadamente no jardim, Ana sentiu a sua determinação renovar-se. Ela não podia desistir, não quando tanto estava em jogo. Inês visitava-a regularmente, trazendo atualizações sobre o caso e estratégias para lidar com os Medea. Lembra-te, Ana, dizia ela, a verdade vem sempre ao de cima. O nosso trabalho é garantir que ela seja ouvida acima do ruído. Juntas, trabalharam numa declaração cuidadosamente elaborada para a imprensa. Pela primeira vez, Ana falaria, não como a doméstica sedutora que os tabloides pintavam, mas como uma mãe dedicada a lutar pelo bem-estar da sua filha. Na noite antes de regressar à cidade para a próxima audiência, Ana encontrou Leonor sentada na varanda, a contemplar as estrelas. — Em que estás a pensar, querida? Perguntou Ana, sentando-se ao seu lado. Leonor ficou em silêncio por um momento, antes de responder. — Mamã, por que é que aquele homem na TV diz que é meu pai? Por que é que ele me quer levar? O coração de Ana apertou-se. Ela puxou Leonor para perto, abraçando-a com força. — É complicado, meu amor, mas quero que saibas uma coisa. Não importa o que aconteça, não importa o que digam na TV ou nos jornais, tu és a coisa mais importante do mundo para mim. E eu vou lutar com tudo o que tenho para ficarmos juntas. Leonor levantou o olhar, lágrimas não derramadas a brilharem nos seus olhos. — Prometes? — Prometo, respondeu Ana, beijando a testa da sua filha. Naquela noite, enquanto Leonor dormia pacificamente, Ana ficou acordada, a pensar no que estava para vir. A batalha estava longe de terminar, e a atenção mediática tinha tornado tudo mais complicado. Mas com Leonor ao seu lado e Inês no seu canto, Ana sabia que tinha a força para enfrentar o que quer que viesse. Amanhã, regressariam à cidade e ao olhar atento da tempestade mediática. Mas, por agora, sob o brilho pacífico das estrelas, Ana permitiu-se um momento de esperança. A verdade estava do seu lado, e ela faria questão de que fosse ouvida. Não importava quantas câmaras ou microfones tentassem distorcê-la. O tribunal estava lotado naquela manhã. O zumbido da multidão e o clique incessante das câmaras criavam uma atmosfera tensa. Ana, sentada ao lado de Inês, sentia o coração a bater descontroladamente. Em frente a eles, Ricardo usava a sua habitual expressão confiante, ladeado pela sua equipa jurídica de elite. O juiz Mendes entrou na sala e o silêncio caiu sobre a Assembleia. Antes de prosseguirmos, anunciou ele. O tribunal foi informado de uma nova testemunha que a defesa gostaria de chamar, a senhora Patrícia Gonçalves. Um murmúrio de surpresa varreu a sala, enquanto uma mulher de meia idade e aparência banal se aproximava do banco das testemunhas. Ana notou Ricardo parecer subitamente desconfortável, a mexer nervosamente na sua gravata. Inês levantou-se, um brilho determinado nos olhos. — Senhora Gonçalves, pode dizer-nos qual a sua relação com o Sr. Teixeira? Patrícia respirou fundo antes de responder. Eu trabalhei como assistente executiva do Sr. Teixeira durante 5 anos, até há 2 meses. E por que deixou o seu emprego? Patrícia hesitou, lançando um olhar rápido a Ricardo.
Fui forçada a demitir-me depois de rejeitar os avanços do Sr. Teixeira. O tribunal explodiu em sussurros. O juiz Mendes bateu com o martelo, pedindo ordem. Senhora Gonçalves, continuou Inês, poderia elaborar sobre esses avanços? Começou com comentários inapropriados, depois toques acidentais, explicou Patrícia, a sua voz a tremer ligeiramente. Quando deixei claro que não estava interessada, o Sr. Teixeira começou a ameaçar-me. Disse que arruinaria a minha carreira se eu não cedesse. Ana observou o rosto de Ricardo ficar mais pálido, enquanto Patrícia continuava o seu testemunho, descrevendo um padrão de comportamento. Ricardo seduzia funcionárias, prometia-lhes o mundo e descartava-as quando se cansava ou elas o recusavam. E quanto à senhora Martins? Perguntou Inês. Estava a trabalhar para o Sr. Teixeira na altura em que ela estava empregada na casa dele? Patrícia assentiu. Sim, eu sabia do caso deles. O Sr. Teixeira fez-me arquivar os papéis da demissão dela quando a esposa descobriu. Ele não hesitou. Ana sentiu um turbilhão de emoções, validação de que a sua história estava a ser confirmada, mas também tristeza por reviver aqueles momentos dolorosos. O advogado de Ricardo levantou-se para o contra-interrogatório, a sua voz afiada. Senhora Gonçalves, por que deveríamos acreditar em si? Não está apenas ressentida por ter sido despedida? Patrícia ergueu o queixo, desafio nos olhos. Eu não fui despedida, fui forçada a demitir-me. E tenho provas. E então ela lançou uma bomba. E-mails, mensagens de texto e até gravações de áudio que documentavam o comportamento predatório de Ricardo. O tribunal ficou atordoado com as provas. Enquanto o juiz examinava as evidências, Ana notou Ricardo a sussurrar furiosamente com os seus advogados. Ela não conseguia ouvir o que diziam, mas a sua linguagem corporal era tensa e frenética. Naquela noite, após o adiamento do tribunal, Ana estava exausta, mas esperançosa. As revelações de Patrícia tinham mudado o tom do julgamento. Enquanto caminhava para o carro com Inês, um jovem aproximou-se delas nervosamente. Senhora Martins, sussurrou ele, olhando em volta como se tivesse medo de ser visto. Eu trabalho para o Sr. Teixeira. Acho que precisa de ver isto. Ele entregou a Ana um envelope antes de desaparecer na noite. Com as mãos a tremer, Ana abriu-o, encontrando documentos e uma pendrive. O que é isto? Perguntou Inês, preocupada. Não tenho a certeza, respondeu Ana, mas acho que acabamos de receber mais munições. De volta ao apartamento de Inês, elas examinaram o conteúdo do envelope. O que encontraram deixou-as sem palavras. Provas de que Ricardo tinha tentado subornar Patrícia para que ela mudasse o seu testemunho. Isto é enorme, Ana, disse Inês, os seus olhos a brilharem de excitação. Não só corrobora o testemunho da Patrícia, como revela o verdadeiro caráter do Ricardo. Na manhã seguinte, Inês apresentou as novas provas em tribunal. O juiz Mendes, visivelmente perturbado com as revelações, pediu um recesso para rever tudo cuidadosamente. Quando a sessão recomeçou, a atmosfera na sala de audiências tinha mudado drasticamente. O juiz Mendes lançou um olhar severo a Ricardo antes de falar. Senhor Teixeira, estas acusações são extremamente sérias. Tentar subornar uma testemunha é um crime grave. Estou inclinado a remeter este assunto para a investigação criminal. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Ricardo pareceu genuinamente abalado. Os seus advogados sussurravam urgentemente, tentando controlar os danos. O juiz continuou. À luz desta nova evidência, estou a reconsiderar seriamente a minha posição neste caso de custódia. A estabilidade financeira é importante, sim, mas o caráter moral é igualmente crucial ao determinar o melhor interesse de uma criança. Ana sentiu uma onda de alívio e esperança a inundá-la. Ela olhou para Inês, que sorriu tranquilizadoramente. Fora do tribunal, a narrativa mediática começou a mudar. Os mesmos tabloides que tinham pintado Ana como uma caçadora de fortunas agora questionavam o caráter de Ricardo. Manchetes como magnata, acusado de assédio e suborno e a luta de uma mãe contra um sistema corrupto
começaram a aparecer. Ana, que anteriormente evitava os repórteres, encontrou a coragem para falar brevemente. Tudo o que eu sempre quis foi proteger a minha filha e dar-lhe uma vida cheia de amor. Não estou a lutar contra o Sr. Teixeira, estou a lutar pela Leonor. A sua sinceridade e emoção ressoaram com o público. Nas redes sociais, hashtags de apoio a Ana começaram a espalhar-se. Pessoas partilhavam as suas próprias histórias de batalhas de custódia, parceiros abusivos e sacrifícios feitos pelos filhos. Ricardo, por outro lado, viu a sua imagem pública desmoronar-se rapidamente. Ex-funcionários, encorajados pelo testemunho de Patrícia, apresentaram as suas próprias histórias de assédio e manipulação. Uma noite, enquanto Ana ajudava Leonor com os trabalhos de casa, recebeu uma chamada inesperada. Era Isabel, a ex-esposa de Ricardo. "Ana", disse Isabel, a sua voz a tremer. Eu quero testemunhar novamente. Há coisas que não disse antes, coisas sobre o Ricardo que o tribunal precisa de saber." Ana ficou em silêncio por um momento, a processar a informação. "Por que agora?" perguntou finalmente. Isabel soltou um suspiro profundo. "Porque vi a coragem da Patrícia e a sua. Porque a Leonor merece a verdade. E porque está na hora de o Ricardo enfrentar as consequências das suas ações." Depois de desligar, Ana encontrou Leonor ao observá-la com curiosidade. "Quem era, mamã?" Ana sorriu suavemente, puxando Leonor para um abraço. "Alguém que nos quer ajudar, querida. Alguém que vê o quão especial tu és e o quanto eu te amo." Ao segurar a sua filha com força, Ana sentiu uma onda renovada de determinação. As recentes bombas tinham mudado o jogo, mas a luta ainda não tinha acabado. Ainda assim, pela primeira vez desde que este pesadelo começou, Ana sentiu que tinha uma hipótese real de vencer. O caminho pela frente era incerto, mas Ana sabia uma coisa com certeza. Ela continuaria a lutar, não apenas por si mesma, mas por Leonor e por todas as outras Anas por aí, a enfrentar gigantes com nada mais do que amor e determinação. A verdade estava a vir à tona, e com ela, a esperança de um futuro em que Ana e Leonor pudessem finalmente viver em paz, livres das sombras do passado e das ameaças do presente. O tribunal estava em silêncio enquanto Inês se levantava, uma pasta grossa nas mãos. O juiz Mendes observava-a atentamente, enquanto Ricardo e os seus advogados trocavam olhares inquietos. "Sua Excelência", começou Inês, a sua voz firme e clara. "Gostaria de apresentar novas provas cruciais para este caso." Ela caminhou até a bancada do juiz, entregando uma cópia dos documentos. Estes registros mostram um padrão consistente de comportamento manipulador e abusivo por parte do Sr. Teixeira. Enquanto o juiz examinava os documentos, Inês continuou. "Temos declarações de ex-funcionários, registros de acordos confidenciais e até provas de tentativas recentes de subornar testemunhas." O advogado principal de Ricardo levantou-se de um salto. "Objeção, Sua Excelência. Estas alegadas provas não foram devidamente verificadas ou admitidas." O juiz Mendes ergueu a mão, silenciando-o. "Eu irei rever estas provas cuidadosamente. Prossiga, doutora Loureiro." Inês assentiu, virando-se para encarar Ricardo diretamente. "Senhor Teixeira, o senhor afirma que procura a custódia da Leonor por amor paternal. No entanto, estes documentos sugerem um historial de usar e descartar pessoas para seu próprio benefício. Como explica esta discrepância?" Visivelmente desconfortável, Ricardo ajustou a sua gravata antes de responder. "Estas acusações são absurdas e caluniosas. Estou aqui unicamente pelo bem-estar da minha filha." "A sua filha", repetiu Inês, que não sabia que existia até há alguns meses. "A mesma filha que ameaçou tirar da mãe no momento em que soube da sua existência. Isso soa a amor paternal para si?" O tribunal zumbiu com murmúrios e Ana sentiu uma onda de gratidão por Inês. Pela primeira vez, as verdadeiras intenções de Ricardo estavam a ser questionadas abertamente.
O juiz Mendes, após alguns momentos de reflexão, fez um anúncio que surpreendeu toda a gente. À luz destas novas provas e da natureza complexa deste caso, ordeno uma avaliação psicológica completa de todas as partes, incluindo a menor, Leonor. O coração de Ana apertou-se. O pensamento de Leonor a ser submetida a uma avaliação psicológica preocupava-a profundamente. Nos dias que se seguiram, Ana, Ricardo e Leonor passaram por extensas entrevistas e testes com psicólogos nomeados pelo tribunal. Ana tentou manter-se forte durante a sua própria avaliação, respondendo honestamente sobre a sua relação com Leonor, as suas lutas como mãe solteira e os seus sentimentos em relação a Ricardo. A parte mais difícil, no entanto, foi deixar Leonor entrar sozinha com a psicóloga infantil, a doutora Samantha Green. Ana esperou ansiosamente do lado de fora, imaginando o que a sua filha poderia dizer e temendo que, de alguma forma, as suas palavras fossem usadas contra eles. Quando a sessão terminou, Leonor saiu com um pequeno sorriso. "A doutora Green é simpática, mamã", disse ela. "Fizemos desenhos e falamos sobre ti, sobre a escola e sobre aquele homem que diz que é meu pai." Ana abraçou Leonor com força, a conter as lágrimas. "Foste tão corajosa, meu amor." Mais tarde naquela noite, depois de deitar Leonor, Ana permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentada à mesa da cozinha, confidenciou os seus medos a Inês. "E se o dinheiro do Ricardo influenciar os resultados?" perguntou ela, a sua voz a tremer. "Ele pode contratar os melhores advogados, os melhores especialistas. Como posso competir com isso?" Inês colocou uma mão reconfortante no ombro de Ana. "O dinheiro pode comprar muitas coisas, Ana, mas não pode comprar o amor genuíno de uma criança pela sua mãe. Confia no processo. Confia na Leonor." Entretanto, o caso tinha capturado a atenção nacional. Jornais, programas de TV e redes sociais fervilhavam com debates sobre os méritos de cada lado. Hashtags como "Deu a justiça para Leonor" e "She Janeiro Direitos das Mães" tornaram-se virais, com pessoas de todo o país a expressarem o seu apoio a Ana. Uma manhã, Ana ficou chocada ao ver o seu rosto na primeira página de um jornal nacional, ao lado de uma foto de Ricardo. A manchete dizia: "Batalha pela custódia." Expõe desigualdades no sistema legal. O artigo detalhava como o caso se tinha tornado um ponto de ignição para discussões sobre privilégio, direitos parentais e a definição moderna de família. Especialistas intervinham, debatendo os méritos da estabilidade financeira versus os laços emocionais na criação de uma criança. Ana viu-se no centro de um debate muito maior do que alguma vez imaginara. Pessoas que nunca conhecera estavam a discutir a sua vida, a sua história, as suas escolhas. Era surreal e muitas vezes assustador. "Como lidamos com toda esta atenção?" perguntou Ana a Inês, sentindo-se sobrecarregada. "Mantemos o foco no que realmente importa." "A Leonor", respondeu Inês com firmeza. "Toda esta atenção pode parecer esmagadora, mas também significa que mais pessoas estão a ver a verdade. Elas veem-te a ti, Ana, como a mãe dedicada que és." À medida que o caso avançava, Ana sentia que estavam num ponto de viragem crítico. As novas provas, as avaliações psicológicas e a atenção pública estavam a mudar a dinâmica do julgamento. Numa tarde, enquanto esperava para entrar na sala de audiências, Ana notou algo diferente em Ricardo. Ele parecia menos confiante, mais tenso. Os seus olhares encontraram-se brevemente, e Ana viu nele algo que nunca tinha visto antes: dúvida. Naquele momento, Ana sentiu uma centelha de esperança a acender-se no seu peito. Talvez, apenas talvez, a verdade estivesse finalmente a vir à tona. Talvez o amor e a devoção pudessem triunfar sobre o poder e o dinheiro. Com Leonor ao seu lado e Inês como sua incansável defensora, Ana entrou no tribunal, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez ela sentia que tinha uma hipótese real de vitória. O tribunal estava lotado, a tensão palpável.
Ana sentou-se direita, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto esperava que o juiz Mendes entrasse. Ricardo, do outro lado da sala, parecia exteriormente calmo, mas os seus olhos traíam a sua ansiedade. O juiz Mendes entrou, a sua expressão solene. Após uma análise cuidadosa das provas apresentadas, incluindo as avaliações psicológicas e os testemunhos recentes, cheguei a uma decisão preliminar, anunciou ele, a sua voz a ecoar na sala silenciosa. Ana susteve a respiração, o coração a bater descompassadamente. Concedo a custódia temporária de Leonor Martins à sua mãe, Ana Martins, enquanto o processo continua, declarou o juiz Mendes. Um suspiro coletivo varreu a sala. Ana sentiu uma onda de alívio tão intensa que as lágrimas brotaram dos seus olhos. Inês apertou o seu ombro em apoio silencioso. Ricardo, no entanto, estava visivelmente furioso. Ele inclinou-se para os seus advogados, falando num sussurro urgente. O juiz continuou a detalhar os termos da custódia temporária e as visitas supervisionadas para Ricardo. Fora do tribunal, Ana foi recebida por um pequeno grupo de repórteres. Ela ofereceu apenas um breve comentário. Estou grata pela decisão do juiz e ansiosa por continuar a cuidar da minha filha. Nos dias que se seguiram, ficou claro que Ricardo não aceitaria a derrota facilmente. A sua equipa jurídica apresentou uma série de moções, contestando a ordem do juiz e exigindo novas audiências. Mais perturbador ainda, Ana começou a notar carros estranhos estacionados perto da sua casa, homens com câmaras a segui-la discretamente. Inês confirmou as suas suspeitas. O Ricardo contratou detetives particulares, disse Inês gravemente. Ele está a investigar o teu passado, Ana, à procura de qualquer coisa que possa usar contra ti. Precisamos de estar preparadas. Ana sentiu um nó formar-se no seu estômago. Mas não há nada para encontrar. Sempre vivi uma vida simples e honesta. Inês assentiu, mas a preocupação toldava os seus olhos. Mesmo assim, eles podem distorcer detalhes inocentes. Temos de permanecer vigilantes. O estresse de tudo começou a afetar Leonor. Uma noite, Ana acordou com os gritos aterrorizados da sua filha. Correndo para o quarto de Leonor, encontrou a menina sentada na cama, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Mamã, soluçou Leonor, atirando-se para os braços de Ana. Sonhei que me estavam a levar, que nunca mais te via. Ana embalou Leonor com força, sentindo o seu próprio coração a estilhaçar-se. Shh, está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Ninguém te vai levar. Nos dias que se seguiram, Ana notou mudanças súbitas no comportamento de Leonor. A criança, normalmente alegre e faladora, tornou-se mais silenciosa e ansiosa, recusando-se a dormir sozinha e entrando em pânico sempre que Ana saía da sua vista. Determinada a proteger Leonor emocionalmente, Ana procurou formas de criar um sentido de normalidade e segurança. Elas estabeleceram novas rotinas reconfortantes. Ler histórias todas as noites, ir ao parque aos fins de semana, sessões de pintura juntas. Lembra-te, Leonor, dizia Ana muitas vezes, não importa o que aconteça, o amor da mamã por ti nunca muda. Estamos nisto juntas. Entretanto, a pressão sobre Ana continuava a aumentar. Os tabloides, alimentados por fontes anônimas, que Ana suspeitava serem os investigadores de Ricardo, começaram a publicar peças sensacionalistas sobre o seu passado. Mãe solteira a lutar pela custódia. Tem histórico de instabilidade financeira, gritava uma manchete. Ex-doméstica de milionário. Escondeu gravidez. Durante anos, proclamava outra. Ana sentia-se sufocada pela negatividade e mentiras, mas Inês ajudou-a a manter o foco. Eles estão a tentar desestabilizar-te, Ana, explicou Inês durante uma reunião. Eles querem que tu escorregues, que reajas de forma exagerada. Não caias nessa armadilha. Mas como posso simplesmente ignorar tudo isto? Perguntou Ana, frustrada. Inês ofereceu um sorriso gentil. Tu não ignoras. Respondes com dignidade e verdade. Mantém o foco na Leonor. Mostra ao mundo e ao juiz que és quem sempre foste. Uma mãe amorosa e dedicada.
Seguindo o conselho de Inês, Ana decidiu ser proativa. Ela concordou em dar uma entrevista exclusiva a um jornalista de renome, onde poderia contar a sua história nas suas próprias palavras. Ela falou sobre os desafios da maternidade solteira, o seu amor incondicional por Leonor e as suas esperanças para o futuro. A entrevista foi um sucesso, desencadeando uma onda de apoio público. Pessoas de todo o país começaram a enviar cartas e mensagens de encorajamento a Ana. Numa tarde, enquanto Ana e Leonor liam algumas dessas cartas juntas, Leonor fez uma pergunta que apanhou Ana de surpresa. Mamã, por que é que tantas pessoas se importam conosco? Ana ponderou por um momento antes de responder. Porque a nossa história tocou os seus corações, querida. Eles veem o quanto nos amamos e querem ajudar. Leonor sorriu, abraçando Ana. Nós temos sorte, não temos? Ana sentiu lágrimas nos olhos ao retribuir o abraço da sua filha. Sim, meu amor. Temos muita sorte por nos termos uma à outra. Naquela noite, deitada na cama, Ana refletiu sobre tudo o que tinham passado. A batalha estava longe de terminar. Ela sabia que Ricardo ainda tinha os recursos e a determinação para continuar a lutar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu uma verdadeira sensação de esperança a crescer no seu coração. Com Leonor ao seu lado, o apoio inabalável de Inês e agora a bondade de estranhos comovidos pela sua história, Ana sabia que tinha a força para enfrentar o que viesse a seguir. O caminho pela frente ainda era incerto, mas ela estava pronta para percorrê-lo, passo a passo, guiada pelo amor e pela determinação. O escritório de Ricardo Teixeira fervilhava de atividade. Pilhas de documentos cobriam todas as superfícies disponíveis enquanto uma equipa de investigadores e advogados trabalhava febrilmente. Ricardo, com olheiras profundas e uma expressão de aço, debruçava-se sobre cada papel que lhe era entregue. Senhor, disse um investigador, passando-lhe uma pasta, acho que encontramos algo. Ricardo abriu a pasta avidamente, os seus olhos a percorrerem as páginas. Um sorriso frio atravessou os seus lábios. Excelente, murmurou ele. Isto pode ser exatamente o que precisamos. No dia seguinte, no tribunal, a tensão era alta quando o advogado de Ricardo se levantou. Sua Excelência, começou ele, temos novas informações cruciais sobre a Senhora Martins, que colocam seriamente em causa a sua capacidade de proporcionar um ambiente estável para a Leonor. O coração de Ana apertou-se quando o advogado apresentou um lote de documentos ao juiz. Estes registros mostram que a Senhora Martins teve graves problemas financeiros no passado, continuou o advogado, incluindo várias contas não pagas, um despejo e até uma breve declaração de falência pessoal. Ana fechou os olhos, a vergonha e o medo a desabarem sobre ela. Tinham sido tempos difíceis, momentos que ela superara, mas ouvi-los serem expostos assim era doloroso. O juiz Mendes franziu a testa, examinando os documentos. Senhora Martins, o que tem a dizer sobre isto? Ana levantou-se, as suas pernas a tremerem. Sua Excelência, é verdade que tive dificuldades financeiras. Como mãe solteira, houve alturas em que mal conseguia pagar a renda. Mas nunca, nunca, isso afetou a forma como cuidei da Leonor. Trabalhei em múltiplos empregos e fiz todos os sacrifícios possíveis para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. O tribunal murmurou e Ana viu expressões de simpatia em alguns rostos. Mas Ricardo parecia triunfante, certo de que encontrara a munição de que precisava para virar a maré. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A porta do tribunal abriu-se e Isabel, a ex-esposa de Ricardo, entrou. Todos os olhares se viraram para ela enquanto ela se movia decisivamente em direção à frente da sala. Sua Excelência, disse Isabel, a sua voz clara, gostaria de testemunhar novamente. Há informações cruciais que não partilhei antes. O juiz, surpreendido, assentiu. Prossiga, senhora Teixeira. Isabel respirou fundo antes de falar. Eu sabia da gravidez da Ana, revelou ela, enviando um choque coletivo pela sala. Na verdade, descobri antes do Ricardo. Ricardo levantou-se de um salto. O quê?
Como poderia saber? Ignorando-o, Isabel continuou. Eu vi o teste de gravidez positivo no lixo da mansão. Foi por isso que exigi que o Ricardo a despedisse. E eu forcei-o a fazê-lo, ameaçando expor os seus casos à comunicação social se ele se recusasse. O tribunal ficou em silêncio, todos a absorverem esta bomba. Por que está a revelar isto agora? Perguntou o juiz Mendes. Isabel olhou diretamente para Leonor, sentada silenciosamente ao lado de Ana. Porque esta menina merece a verdade. E porque estou farta de viver com esta culpa. O Ricardo não é a vítima que ele alega ser. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que a Ana estava grávida. Ele escolheu o seu império e a sua imagem em vez da sua filha. Ricardo estava lívido, a gritar para o seu advogado fazer alguma coisa, qualquer coisa, para parar Isabel. Mas era tarde demais. As suas palavras pairavam no ar, impossíveis de retirar. O juiz Mendes, visivelmente perturbado com estas novas revelações, chamou os advogados para uma conferência privada. Enquanto falavam em tons abafados, Ana sentiu um turbilhão de emoções. Choque, alívio e um toque de vindicação. Quando o juiz regressou, a sua expressão era grave. À luz destas novas revelações, estou inclinado a desconsiderar as alegações relativas aos problemas financeiros passados da Sra. Martins. Elas parecem ser uma consequência direta das ações do Sr. Teixeira, em vez de um reflexo das suas capacidades como mãe. Ricardo pareceu desinflado, a sua confiança anterior a evaporar-se de forma espetacular. O juiz continuou. Além disso, as ações do Sr. Teixeira, tanto no passado como durante este processo, levantam sérias questões sobre o seu caráter e as suas verdadeiras motivações nesta batalha pela custódia. Ana mal conseguia acreditar no que estava a ouvir. Era como se um peso colossal tivesse sido levantado dos seus ombros. Ao terminar a sessão, o juiz anunciou que precisaria de tempo para reconsiderar todos os aspectos do caso à luz das novas informações. Mas era claro para todos na sala de audiências que a maré tinha virado decisivamente a favor de Ana. Ao saírem do tribunal, Ana deu de caras com Isabel. Por um momento, as duas mulheres olharam-se nos olhos, anos de história não dita a passarem entre elas. Obrigada, disse Ana simplesmente. Isabel assentiu, lágrimas nos olhos. Deveria tê-lo feito há muito tempo. Peço desculpa por tudo. Ana observou Isabel afastar-se, sentindo uma mistura complicada de emoções. Então, sentiu uma pequena mão deslizar para a sua. Leonor olhou para ela com perguntas não feitas a brilharem nos seus olhos. Está tudo bem, meu amor, disse Ana, puxando Leonor para um abraço. As coisas estão finalmente a começar a encaixar-se. Naquela noite, ao deitar Leonor, Ana refletiu sobre os acontecimentos do dia. O último recurso desesperado de Ricardo tinha saído espetacularmente pela culatra. A verdade, há muito enterrada, finalmente viera à luz. Ao observar a sua filha dormir, Ana sentiu uma paz que não experimentava há meses. O caminho pela frente ainda era incerto, mas pela primeira vez ela acreditava verdadeiramente que tudo ficaria bem. Com um sorriso suave, ela beijou a testa de Leonor e sussurrou. Conseguimos, meu amor. Nós conseguimos. O tribunal estava a abarrotar de tensão, enquanto o juiz Mendes se sentava. Ana agarrou a mão de Leonor, tentando canalizar todo o seu amor e força através daquele simples gesto. Do outro lado do corredor, Ricardo mantinha um ar de confiança, embora os seus olhos traíssem um lampejo de nervosismo. Após cuidadosa consideração de todas as provas e testemunhos, começou o juiz Mendes, o seu tom grave a reverberar pela sala silenciosa. Cheguei a uma decisão preliminar nesta matéria de custódia. O coração de Ana batia descompassadamente, a ansiedade a torcer-se no seu peito. Tendo em conta a estabilidade financeira e os recursos disponíveis, continuou o juiz, concedo por este meio a custódia temporária de Leonor Teixeira ao seu pai, Ricardo Teixeira, até que uma decisão final possa ser tomada. O mundo de Ana desabou. Parecia que todo o ar tinha sido sugado dos seus pulmões. Lágrimas brotaram dos seus olhos enquanto ela segurava Leonor ainda mais perto.
Ricardo, por outro lado, levantou-se com um sorriso triunfante, já a mover-se como se fosse tomar Leonor sob os seus cuidados imediatamente. Então, algo inesperado aconteceu. Espere, veio uma voz pequena, mas firme. Era Leonor a cortar o murmúrio da sala de audiências. Eu quero falar. Todos os olhares se viraram para a menina de 6 anos, que estava agora de pé, os seus olhos brilhantes de determinação. O juiz Mendes, surpreendido, inclinou-se para a frente. Leonor, gostarias de dizer alguma coisa ao tribunal? Leonor assentiu resolutamente. Sim, senhor. É importante. Após um momento de hesitação, o juiz concordou. Muito bem, Leonor. Podes falar. Leonor caminhou para a frente, parando diante do juiz. A sua pequena figura destacava-se em nítido contraste com o ambiente imponente do tribunal, mas a sua postura era inflexível. Senhor, começou Leonor, a sua voz surpreendentemente clara. Eu não quero ir viver com ele. Ela apontou para Ricardo. Eu quero ficar com a minha mãe. Uma onda de murmúrios espalhou-se pela sala, mas Leonor continuou imperturbável. A minha mãe cuida sempre de mim. Ela faz-me sentir segura e amada. Quando estou doente, ela fica acordada a noite toda comigo. Quando estou triste, ela faz-me rir. Ela trabalha muito, muito mesmo, para me dar tudo o que preciso. Leonor virou-se então para olhar diretamente para Ricardo. Mas ele é frio. Quando nos conhecemos, ele nem sequer me quis abraçar. Ele fala comigo como se eu fosse uma adulta, não uma criança. E ela fez uma pausa, reunindo coragem. Ele não quis ajudar quando eu estava muito doente e precisei de tratamento. A sala ficou em silêncio, todos surpreendidos com as palavras invulgarmente maduras da menina. A mamã disse-me que foi pedir-lhe ajuda para o meu tratamento, mas ele disse que não, continuou Leonor, a sua voz a vacilar ligeiramente. Que tipo de pai faz isso? Ricardo parecia atordoado, o seu rosto pálido, o seu ar de triunfo anterior completamente desaparecido. Leonor virou-se então novamente para o juiz, lágrimas agora a brilharem nos seus olhos. Por favor, senhor, não me leve para longe da minha mãe. Ela é tudo o que eu tenho, tudo o que eu sempre tive. Eu amo-a mais do que tudo no mundo. O impacto das palavras de Leonor reverberou pelo tribunal. Vários membros do júri limparam discretamente as lágrimas e até alguns advogados pareciam comovidos. O juiz Mendes, visivelmente afetado, inclinou-se para se dirigir a Leonor. Obrigado pela tua coragem em falar, Leonor. As tuas palavras são muito importantes e serão levadas em séria consideração. Leonor assentiu solenemente. Depois correu de volta para Ana, que a abraçou com força, lágrimas a escorrerem livremente pelo seu rosto. O juiz observou-os por um longo momento, o seu olhar a mudar de Ana para Ricardo e de volta para Leonor, agora aninhada nos braços da sua mãe. À luz deste testemunho inesperado, falou finalmente o juiz Mendes, a sua voz carregada de emoção. Sinto-me compelido a reconsiderar a minha decisão anterior. Este tribunal fará um recesso de 1 hora enquanto reflito sobre tudo o que foi dito aqui hoje. Enquanto o juiz se retirava, a sala explodiu em conversas abafadas. Ricardo parecia totalmente derrotado, caído na sua cadeira, enquanto os seus advogados falavam com ele urgentemente. Ana, ainda a segurar Leonor, olhou para Inês com uma mistura de esperança e incredulidade. Inês sorriu, lágrimas nos seus próprios olhos, e sussurrou. Ela conseguiu. A Leonor pode ter acabado de virar este caso. Durante o recesso, Ana recusou-se a largar Leonor por um segundo que fosse. Elas sentaram-se juntas, trocando palavras de tranquilidade, unidas pelo seu amor e determinação. Quando o juiz Mendes regressou, o silêncio desceu mais uma vez. Todos sentiram que um momento crucial estava próximo. Após cuidadosa reconsideração, começou o juiz solenemente. E tendo em conta a declaração sentida e sincera da Leonor, sinto-me compelido a anular a minha decisão anterior. A custódia temporária da Leonor permanecerá com Ana Martins, pendente de uma decisão final. Ana soltou um soluço sufocado de alívio, abraçando Leonor ainda mais forte.
Ricardo parecia atordoado, como se não pudesse acreditar no que ouvia. O juiz continuou. As palavras da Leonor hoje lembram-nos do que realmente importa numa disputa de custódia: o bem-estar emocional e a felicidade da criança. É evidente que o vínculo entre a Leonor e a sua mãe é profundo e vital para o seu desenvolvimento. Enquanto o juiz detalhava os próximos passos, Ana mal conseguia processar a reviravolta que acabara de acontecer. Ela olhou para a sua filha, o seu coração a transbordar de amor e orgulho. Leonor, sentindo o olhar da sua mãe, levantou a cabeça e sorriu, um sorriso radiante e esperançoso. Naquele instante, Ana soube que, não importava o que o futuro trouxesse, elas enfrentá-lo-iam juntas, mais fortes do que nunca. A voz pequena, mas poderosa de Leonor tinha mudado tudo. Ela falara não apenas por si mesma, mas por todas as crianças, cuja voz é frequentemente ignorada em batalhas de custódia. E naquela sala cheia de gente, a sua voz tinha finalmente sido ouvida. O tribunal estava completamente imóvel, enquanto o juiz Mendes se sentava novamente, os seus olhos, habitualmente severos, a brilhar com emoção após o comovente testemunho de Leonor. Ele limpou a garganta antes de falar, a sua voz impregnada de convicção. Tendo ouvido o relato sincero e corajoso da Leonor, começou ele. Sinto-me compelido não só a reverter a minha ordem anterior, mas a tomar uma posição definitiva sobre este caso. Ana susteve a respiração, os seus braços envolvendo protetoramente Leonor. É evidente que o bem-estar emocional da Leonor está intimamente ligado à sua relação com a sua mãe, Ana Martins. Portanto, concedo por este meio a custódia total da Leonor à senhora Martins, com direitos de visita para o senhor Teixeira a serem determinados posteriormente. Um suspiro coletivo encheu o ar. Ana sentiu uma onda de alívio avassalador, enquanto as lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Leonor olhou para ela, um sorriso radiante a iluminar o seu rosto. Ricardo, no entanto, parecia ter sido atingido por um raio. A sua postura, outrora arrogante, desaparecera, substituída por choque e, surpreendentemente, autorreflexão. Enquanto o juiz continuava a detalhar a sua decisão, algo imprevisto aconteceu. Ricardo levantou-se abruptamente. Sua Excelência, disse ele, a sua voz a tremer. Posso falar? O juiz, sobressaltado, assentiu. Ricardo virou-se para encarar Ana e Leonor. Eu cometi um erro terrível, começou ele, a voz embargada pela emoção. Na minha busca cega por controlo e pelo que eu pensava ser justiça, perdi de vista o que realmente importava, o bem-estar da Leonor. O tribunal ficou atônito em silêncio. Ana mal podia acreditar no que estava a ouvir. Ana, continuou Ricardo, peço desculpa por tudo, pela forma como te tratei no passado, por recusar ajuda quando a Leonor precisou, por esta guerra legal desnecessária. Ele virou-se então para Leonor. E Leonor, minha filha, perdoa-me por não ter sido o pai que merecias desde o início. Leonor, com uma sabedoria para além dos seus anos, encontrou o olhar de Ricardo e deu um leve aceno de cabeça, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Ricardo dirigiu-se então novamente ao juiz. Aceito a sua decisão, Sua Excelência, mas gostaria de oferecer o meu apoio financeiro a Leonor e a Ana, sem quaisquer exigências ou condições. É o mínimo que posso fazer para começar a endireitar as coisas. O juiz Mendes considerou por um momento antes de olhar para Ana. Senhora Martins, aceitaria esta oferta? Ainda em choque, Ana olhou para Leonor, depois de volta para Ricardo. Eu aceito, disse ela lentamente, mas com limites claros. O melhor interesse da Leonor deve vir sempre em primeiro lugar. O juiz assentiu, satisfeito. Muito bem. Iremos acertar os detalhes deste acordo nas próximas semanas. Nos meses que se seguiram, uma transformação notável ocorreu na vida de todos. Ana, com a ajuda de Inês, que se tornara não apenas sua advogada, mas uma amiga próxima, encontrou um novo emprego como coordenadora numa organização sem fins lucrativos que apoiava mães solteiras.
O cargo não só proporcionou estabilidade financeira, mas também deu a Ana um sentido de propósito e a oportunidade de ajudar outras mulheres em situações como a sua. Com o apoio financeiro de Ricardo, Ana e Leonor mudaram-se para uma casa modesta, mas confortável, com um pequeno quintal que Leonor adorava. A nova casa simbolizava um novo começo para elas, livre das sombras do passado. Ricardo, por sua vez, iniciou uma terapia intensiva. Estava determinado a compreender os seus comportamentos passados e a tornar-se um pai melhor para Leonor. Os seus primeiros encontros, pai e filha, foram cautelosos e algo embaraçosos, mas com o tempo, uma relação genuína começou a crescer. Numa tarde de sábado soalheira, Ricardo levou Leonor ao parque. Ao observá-la a brincar no baloiço, ele sentiu uma mistura de alegria e arrependimento. "Mais alto, papá!" gritou Leonor, e Ricardo sentiu o seu coração inchar com um amor que nunca experimentara antes. Isabel, a ex-esposa de Ricardo, também fez esforços para se reconciliar com Ana. As duas mulheres, outrora rivais, descobriram que tinham mais em comum do que pensavam. "Peço desculpa por tudo", disse Isabel a Ana durante um café. "Eu estava tão consumida pela raiva e pelo ciúme que não consegui ver o quanto estava a magoar-te a ti e a Leonor." Ana sorriu gentilmente. "O passado é passado. O que importa é que estamos todos a trabalhar juntos agora, pelo bem da Leonor." À medida que o Natal se aproximava, Ana decidiu fazer algo que nunca imaginara. Convidou Ricardo e Isabel para se juntarem a ela e a Leonor para a celebração festiva. A véspera de Natal chegou, trazendo uma névoa suave e o cheiro a pinho. A pequena casa de Ana brilhava com luzes cintilantes e grinaldas festivas. Leonor, vestida com um vestido vermelho vivo, estava quase a explodir de excitação. Quando a campainha tocou, Ana respirou fundo antes de abrir. Ricardo e Isabel estavam ali, de braços cheios de presentes, sorrisos nervosos nos rostos. "Entrem", disse Ana, surpreendendo até a si mesma com o calor genuíno na sua voz. Leonor correu para os cumprimentar, abraçando primeiro Isabel e depois, após uma breve hesitação, Ricardo. O sorriso no rosto de Ricardo ao abraçar a sua filha era pura alegria. A noite passou em surpreendente harmonia. Partilharam uma refeição deliciosa, riram das piadas de Leonor e trocaram presentes. Quando chegou a hora de Leonor abrir os seus presentes, os seus olhos brilharam de felicidade ao ver todos os adultos da sua vida juntos, a sorrir e em paz. Mais tarde, enquanto Leonor brincava com os seus novos brinquedos, os adultos reuniram-se na cozinha. Ricardo ergueu o seu copo para um brinde. "A família", disse ele, a sua voz cheia de emoção. "Não a família que imaginamos, mas a família que nos tornamos." Ana, Isabel e Inês, que se juntaram a eles mais tarde, ergueram os seus copos em concordância. Naquele momento, enquanto Ana olhava para os rostos que não há muito tempo tinham sido adversários, sentiu uma onda de gratidão e esperança. A jornada tinha sido longa e difícil. Houve momentos em que Ana pensou que não conseguiria continuar. Mas agora, a ver Leonor feliz e segura, sabendo que tinha o amor da sua filha e o apoio de pessoas que genuinamente se importavam, Ana sabia que tudo tinha valido a pena. Ao terminar a noite e a neve começar a cair suavemente lá fora, Ana pegou numa Leonor sonolenta. Ricardo e Isabel despediram-se calorosamente, prometendo regressar para a véspera de Ano Novo. Depois de deitar Leonor, Ana voltou para a sala de estar. As luzes da árvore de Natal piscavam suavemente, lançando um brilho acolhedor. Ela pegou numa fotografia emoldurada na prateleira, uma foto recente de Leonor, a sorrir abertamente, rodeada por Ana, Ricardo e Isabel. Ana sorriu para a imagem, sentindo uma paz que não sentia há anos. O caminho pela frente ainda teria desafios. Construir novas dinâmicas familiares, curar velhas feridas, criar uma criança num mundo complicado. Nada disso seria fácil. Mas ao olhar para aquela foto, para o sorriso radiante de Leonor, Ana sabia que eles conseguiriam juntos. Como uma família não tradicional, unida pelo seu amor por Leonor, eles enfrentariam o que quer que o futuro trouxesse.
Com um último olhar para a cintilante árvore de Natal, Ana apagou as luzes e dirigiu-se para o seu quarto. Amanhã seria um novo dia, o início de um novo capítulo nas suas vidas. E, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia-se genuinamente entusiasmada para ver o que ele traria.